Olá, gente, boa sexta-feira para vocês. Espero que vocês estejam na paz do Senhor nos dias de hoje. Hoje, para finalizar essa série nossa, dessa semana que a gente começou falando sobre as feridas da alma, vamos falar da ferida número 5, a ferida da injustiça. Quem que nunca passou por essa ferida da injustiça? Muitas pessoas passam por essa ferida da injustiça, acontece em todos os lugares e eu vou te mostrar hoje da onde que vem essa raiz dessa ferida e te mostrar vários exemplos também bíblicos e como a gente pode entregar para o Senhor e evitar que essa ferida até pare o seu chamado, que você fique até realmente não entendendo e chegando até a ficar com raiva do próprio Deus. Vamos estudar essa ferida agora? Pega a sua caneta, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno e vamos agora começar falando dessa ferida que é aquela dor que vem quando alguém te trai, alguém te rejeita sem motivo, alguém te humilha, você se sente injustiçado, você faz tudo certo, mas mesmo assim só colhe coisas ruins. Deus parece calar, quando você mais precisa. Um exemplo bíblico está em Jó, novamente em Jó 19:7, onde Jó fala: se gritam, é injustiça, não obtenho resposta, clamo por socorro, todavia não há justiça. E temos essas raízes da ferida da injustiça e a gente vê isso em vários aspectos da nossa vida, da sociedade. Eu vou citar alguns aqui, tá? Que primeiro é a injustiça familiar, que um exemplo disso foi em Gênesis 4:1-8, com Caim e Abel, onde Abel foi morto por Caim, E Abel foi morto por ser fiel, enquanto Caim, injusto, continuou vivo. Qual foi a raiz de isso ter acontecido? Foi uma raiz que teve da inveja, da comparação e da rejeição parental, porque Caim, ele se sentiu rejeitado nessa rejeição e acabou tendo inveja e comparação e cometeu esse crime na época, gente? Muitas coisas acontecem com uma raiz já dentro de casa, que acaba gerando muitas destruições, na própria família. A outra também, o que acontece muito é na injustiça social. O que acontece? Um exemplo, isso biblicamente falando, que foi a escravidão de José, onde ele foi vendido pelos próprios irmãos. E essa raiz de traição de pessoas próximas, mais o abuso de poder, veio da própria família, porque eles não se conformaram com a visão que Deus tinha dado para José. Então aí veio essa traição, dos próprios irmãos. Isso foi uma injustiça também que aconteceu. E uma injustiça religiosa, que um exemplo é em Nabote, que fala em 1 Reis 21, de 1-16, fala: foi morto por Acabe e Jezabel, porque queria guardar a sua herança. Autoridades corruptas usando a fé para oprimir. E isso até hoje acontece, essas injustiças, e dentro da própria igreja, que muitos se chamam de líderes, muitos se chamam de pastores, essa religião, gente, porque acaba usando esse poder da espiritualidade dentro da igreja, para querer fazer muitas coisas ruins, oprimir as pessoas usando essa corrupção dentro da igreja. Isso acontece muito, é muito triste de ver isso, gente. Não é nada legal ver isso. E a injustiça de gênero, a mulher adúltera acusada sozinha quando o homem escapou, em Jó 8, de 1-11. A raiz de hipocrisia e machismo estrutural. Então, como essas raízes se manifestam hoje, na nossa vida? Agora falando da gente, da nossa realidade. Na nossa família pode acontecer, uma injustiça onde pais que preferem um filho, irmãos que roubam a sua herança. Ou, algumas coisas que acontecem dentro da sua família que são injustiças, que você sente esse peso, você acaba ficando calado, você não entende o que está acontecendo, mas você sofre aquela injustiça.
No trabalho, colegas que levam crédito pelo seu esforço. Quem já passou por essa situação, assim, de você ser uma pessoa muito dedicada, mas acaba não levando esse mérito, né? Acaba tendo essa injustiça e se sentindo muito mal por isso, né? Na igreja, líderes que só abençoam, só quem puxa saco. Na sociedade, pessoas julgadas pela aparência, raça ou classe. E, como eu falei, isso acontece em vários aspectos da nossa vida. Às vezes a gente acha que a gente não tem certos tipos de ferida porque a gente não consegue reconhecer essa ferida que a gente sofre. Mas você viu como essa ferida essa ferida que ela é refletida em muitos aspectos, gente, da injustiça da nossa vida, que vocês nem imaginam, várias coisinhas que vocês passam que vocês acham que não está sendo injustiçado, mas na verdade você está sim sendo injustiçado. E a forma como você lida com isso é muito importante, porque se você não reconhecer essa ferida e ver que está te afetando, isso pode te paralisar em alguns aspectos da vida. Eu vou citar para vocês agora. Mas aí, antes disso, né, como Deus lida com essas injustiças, já que você pensa que Deus não está escutando você e Ele está em silêncio quando essas injustiças acontecem com você. Ele ouve o clamor do injustiçado. Deus escuta sim, via a aflição do meu povo. Ele usa a injustiça para um propósito maior, como no José do Egito. Vocês viram que Deus usa até as circunstâncias piores da nossa vida para que Ele leve a gente para o nosso destino, sabe? E Ele restaura em dobro, né? Em vez de vergonha, honra dupla. Em Isaías 61, 7. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Se apega nas promessas do Senhor, vê como o Senhor trabalha, né, com os seus filhos, porque o Senhor é um Deus justo. Ele vê todas essas injustiças que estão acontecendo com a gente aqui na terra, e Ele faz de acordo com a justiça divina, tá? Se você é uma pessoa correta, uma pessoa certa, se preocupe em apenas agradar o Senhor, porque é isso que vai ser válido mesmo para que Deus faça a justiça que Ele quer ser feita, sabe? E como isso vai afetar você, né? Isso vai afetar a sua fé, porque você começa a questionar Deus. Por que Deus permitiu isso? Seja a injustiça que você está vivendo, muitas situações de pais que lutam na justiça para ter um filho, para ter alguma coisa assim, sabe quando você está em uma briga e que você quer realmente ter o seu direito, você sabe que você tem direito, mas acaba acontecendo uma coisa horrível naquela situação, você não entende nada e você está sendo injustiçado. Isso é um sentimento muito ruim, porque você pensa assim, por que isso aconteceu? Mas saiba que tem um motivo por trás das coisas, porque Deus vê tudo. Gente, Deus vê tudo. Você precisa, a sua parte a nossa guerra não é, contra humanos. Então a gente precisa entender que às vezes a gente precisa se posicionar de uma forma correta perante o Senhor, tá? E no seu coração pode surgir raiva, amargura, vontade de desistir. Sim, pode acontecer, porque às vezes você quer entender uma situação e você quer entender uma situação, por que essa pessoa fez isso comigo, sabe? Você quer entender a mais a atitude da pessoa do que vamos dizer assim, focar no que o Senhor está fazendo na sua vida, sabe? Porque essa é a única saída que você pode fazer para que você não se machuque, tá? Nas suas ações, você para de confiar nas pessoas, tenta controlar tudo por medo de sofrer de novo. Salmo 73, 2, 3. Quase caí quando vi os maus prosperando. E aí dá aquela raiva, né? Porque você fica assim, como que aquela pessoa consegue fazer aquilo e eu não consigo? Porque, né, você fica com uma coisa assim,
a injustiça te dá essa né, querendo agir com as próprias mãos. Mas esse não é o caminho para tratar quem te tratou com injustiça, tá? Não é. José foi traído, escravizado, preso, mas ele virou governador, porque ele continuou na obediência ao Senhor, continuou escutando o que o Senhor, acreditando na promessa, acreditando que tudo aquilo ali fazia parte de um propósito maior, né? Ele foi realmente fiel até o último momento, né? Jesus, né, o maior inocente crucificado. Para que mais inocente que Jesus e o mais crucificado, né? Ninguém entendia Jesus pelo comportamento dele. O mais injustiçado, humilhado, né? Ele sofreu como qualquer outra pessoa humana aqui na Terra. E a Ana, né? Que é aquela estéril que ela foi bem humilhada por ser estéril, né? Mas ela gerou um profeta. Ela não desistiu. Ela continuou na missão dela. Então, Deus usa tudo para o nosso bem. No final, tudo é usado como ferramentas para que a gente chegue no nosso destino. Então, vamos lá. A cura em passos práticos. Pega a caneta. Anota agora esses passos que eu vou te passar, porque vai te ajudar a se libertar dessa ferida, tá? Número 1. Reconheça a dor. Sempre reconhecendo a dor. Então, reconheça a dor. Fale para Deus. Pai, isso doeu muito. Eu trago essa mágoa até a Ti. Fale do que aconteceu para Deus. Chora para Deus. Abra seu coração para Deus. Entrega para o Senhor. Sabe? Reconheça a dor e fale com Deus sobre isso. Número 2. Entenda. Injustiça não é o fim. José foi traído, mas virou governador. Deus pode transformar a sua dor em propósito. E Ele já está fazendo isso. Você que ainda não percebeu. Número 3. Deixe a justiça nas mãos de Deus. Isso mesmo. Não deixe que a vingança é do Senhor. Sabe, tem um versículo que fala sobre isso. Deixe que a vingança é minha. Deixa sempre para o Senhor. Nunca revide a injustiça. Nada de mal que fizeram com você. Ore, eu perdoo quem me feriu. Agora, cuida disso, Senhor. E número 4, declare a sua vitória. Diga, minha história não termina aqui. Deus está escrevendo o meu recomeço. Gente, eu sei que tem que ser muito forte, tá? Nessa jornada de cura. Eu sei que tem várias pessoas ainda que estão doentes, emocionalmente falando, né? Porque a saúde integral, ela na verdade, é o que acontece. As pessoas, elas acham que hoje ser saudável é ir pra academia, fazer uma atividade física. E sim, faz parte do seu cuidado com o seu corpo. Mas a verdadeira saúde, gente, ela precisa estar completa. Saúde espiritual, né? Saúde emocional e vem a saúde física. São 3 passos que precisamos cuidar da gente. Então, essa parte da nossa saúde emocional, a gente precisa saber lidar com as emoções. É a nossa responsabilidade de curar todas essas feridas para que a gente fique saudável, fique forte para nós cumprirmos o nosso chamado. Por que Deus fala para a gente viver pelo Espírito? Para não sermos mais governados pela nossa alma desgovernada, nossa alma que às vezes não está, né, com essas emoções alinhadas no que o Senhor quer pra gente. Então, ser uma mulher curada, né, encarando, enfrentando. E Deus sempre vai estar mostrando também, tá? Ele mostra sempre pra gente onde que tem padrões repetitivos que ainda a gente precisa curar, sabe? E às vezes também o inimigo, gente, ele vai fazer, querer plantar algumas coisas dos seus comportamentos do passado dentro dos seus sonhos. Eu vou falar sobre esse assunto em outros vídeos, mas o importante é você fazer a sua parte. O passo da cura emocional não tem segredo, é muito simples. São esses passos básicos que eu já falei pra você. Toda ferida é sempre os mesmos passos. Reconhecer a dor, entregar para o Senhor, perdoar as pessoas, trocar a mentira pela verdade e declarar a palavra de Deus sobre a sua vida.
Pronto. É simples. Faça isso, encerre esse capítulo. E agora os sinais de que você está curando? Uma pessoa que já viveu injustiça, mas ela entregou tudo para Deus, curou essa ferida, né? Orou até ore pelas essas pessoas, sabe? Ore né, para que o Senhor restaure essas pessoas também, sabe? Então, quais que são os sinais de uma pessoa que já está se curando dessa ferida de injustiça? Ela consegue falar do assunto sem chorar de raiva, né? Você acaba lembrando uma situação que você passou, mas você acaba falando do assunto sem chorar de raiva. E você já não fica mais remoendo o passado, né? Já não fica mais remoendo o passado, já não fica mais lembrando do que fizeram com você. Você já toca a sua vida pra frente, pensa nas coisas boas, muda o foco, né? Muda mais o que o Senhor tá fazendo pra sua vida do que o que fizeram com você de injustiça, de humilhação, independente das coisas que fizeram pra você no seu passado. E você sente uma paz, mesmo sem entender tudo. Sente uma paz entregando para Deus e não entendendo o que está acontecendo. Você simplesmente não quer mais, né, ficar mexendo nessas coisas que aconteceram com você, tá? E uma oração final que eu vou fazer com vocês agora, e você vai entregar para o Senhor, você vai orar, tá? Em nome de Jesus. Pai, eu entrego toda a mágoa, tá? Cura meu coração e me ensina a confiar em Ti. Eu declaro, minha vida não será definida por injustiças. Minha restituição está chegando. Eu sigo em frente em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal para mais vídeos de cura emocional, para mais transformação espiritual, tá? Entre na Academia da Alma Guerreira, o link tá aqui na descrição. E aprenda, né, a vencer a amargura, andar em liberdade, viver no propósito de Deus, chegar no seu destino profético, né? E como eu mencionei, é uma jornada que vai valer a pena. Eu conheço muitas mulheres que passam por muitas coisas e nesse caminho precisamos estar com pessoas que já superaram isso e eu posso te dizer, existe um caminho diferente, existe um caminho para a liberdade, existe um caminho de cura, existe um caminho diferente, sabe por quê? Porque eu sou a prova viva disso, sabe? Eu posso te dizer agora, você consegue, né, pegar tudo isso que aconteceu e viver uma restauração e se transformar, né, na pessoa que o Senhor quer para você, sabe? Não deixe que as dores do seu passado, que todas as coisas ruins que aconteceram com você, e independente de quem fez isso com você, se todas essas pessoas do seu passado, todas elas, eu te digo nesse último vídeo final, para falar com você, mulher, e se tiver homem me assistindo também, para vocês, porque homens também têm traumas, também têm problemas emocionais, e para entender que a cura, ela é possível e que sim, que existe um caminho que o Senhor preparou para você. E esse caminho é aqui, usando esses princípios bíblicos, tá? É uma vida plena, uma vida de alegria, porque o Senhor quer que você seja também feliz aqui na Terra, sabe? E por isso que eu te chamo para academia, porque lá no meu método é personalizado realmente para essas pessoas que querem ir mais a fundo e estão sozinhas nessa caminhada. E eu vou dizer para vocês que isso né, trazendo essa vulnerabilidade, né, de tudo que eu passei aqui para vocês, e por isso que eu tornei tudo isso um ministério, para dizer para vocês que isso realmente é um processo que vai valer a pena, tá? Então não desista do seu destino, não desista do que o Senhor tem para você. E Deus abençoe, tá? Até o próximo vídeo.